Papo Mineiro hoje, numa prosa de investimentos, com a assessora Ana Amélia Tagliafieri. Formada em administração com ênfase em comércio exterior, especialização em negócios pela Fundação Dom Cabral, 16 anos em atividades de importação e exportação, inclusive 5 anos em Luxemburgo, na Europa. Executivo de vendas no Hotel Fazano, na implantação do hotel aqui em Belo Horizonte, e fez isso com muita competência. Essa eu acompanhei de perto. E hoje é atual assessora estratégica de atração de investimentos para o turismo na Invest Minas. Então, vamos conhecer um pouco hoje de Ana Amélia. Seja bem-vinda. Oi, Hernani, que prazer, que honra estar aqui com você e receber esse convite tão carinhoso e ter esse interesse de me conhecer um pouquinho, né, do que eu já fiz aí. Muito obrigada, de verdade, viu? Me sinto muito honrada. Nós que agradecemos, e aqui só vem quem põe a mão na massa, quem faz e acontece. Quem não faz nada, não vem aqui não, é o Papo Mineiro não. Que aqui aqui é de pessoas para pessoas, com histórias que possam inspirar outros a fazer e acontecer. Então hoje nós vamos ter a felicidade de conhecer a sua história. A palavra é sua. Muito obrigada. Bom, eu sou mineira, sou do interior de Minas, eu sou natural de Campo Belo, Minas Gerais. Fiquei em Campo Belo até os meus 14 anos. Sou filha de descendente de italiano, né? Eu lembro que sempre que a gente se encontra, você questiona, e esse nome bonito que você tem, de onde que vem? Esse nome vem da família do papai. Papai era filho de italianos, né? E que vieram lá na época, no final do século XIX, para o Brasil, fugindo, né? E ele foi morar direto em Nepomuceno e ficou por lá alguns anos, mudou-se para Campo Belo, teve um primeiro relacionamento, ele casou, teve alguns filhos, depois ficou viúvo, e aí conheceu a mamãe, e eu sou filha única do segundo casamento do papai. E, enfim, fiquei lá até os meus 14 anos, em Campo Belo. Apesar de ter perdido meu pai aos 11, eu tenho uma referência muito forte dele em mim, assim, dizem as pessoas que nós somos muito, muito parecidos, então esse sangue meio italiano corre nas minhas veias. E eu diria que muita dessa ousadia dele, enfim, de sempre estar nesse mundo e sempre envolvido com muitas pessoas, ele sempre trabalhou com pessoas, ele tinha uma empresa em Campo Belo e era muito bem relacionado. Eu acho que eu puxei um pouquinho disso nele, a minha mãe é um pouco mais tímida, sabe? E aí, tendo um pouco dessa história aí familiar, eu me inseri no mercado logo que me formei em comércio exterior, né, administração com ênfase em comércio exterior. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 16 anos numa multinacional. Trabalhei com importação e exportação de grandes equipamentos, livros técnicos e matérias-primas para o mundo da mineração e da siderurgia. Durante esses 16 anos, 5 deles foram vividos em Luxemburgo, na Europa, na matriz da empresa. Lá eu tive a oportunidade de me tornar compradora global de matéria-prima para as usinas do mundo todo dessa multinacional e, infelizmente, por motivos pessoais, eu tive que voltar ao Brasil, porque meu desejo era continuar na Europa, mas me decidi retornar e como eu estava como expatriada, eu ainda permaneci nessa multinacional, só que agora no outro segmento, no segmento da mineração. E por aqui, na mineração, fiquei por mais 4 anos. Então, o total nessa multinacional, experienciando no mercado internacional, foram mais de 16 anos. E depois dessa experiência incrível que eu tive oportunidade de conhecer
todos os continentes, viajando muito, conhecendo outras culturas, tendo o prazer de trabalhar com gente de todo tipo de natureza, né, vindo do mundo todo, eu quis um pouco, mais uma vez na minha vida, fazer uma transição de carreira e ser mais ousada. E aí eu fui para o turismo. Foi quando a gente se conheceu na implantação do Fasano, né, da unidade do Fasano, maior grupo de hotelaria de luxo do país. Chegando em Belo Horizonte, a gente sabe que o mercado mineiro não é um mercado tão fácil para receber novidades, né? Nós somos um pouco desconfiados, né? Então, foi uma implantação que veio como um desafio, mas ao mesmo tempo como uma experiência grandiosa, valiosa, que carrego comigo e acredito que, não só pelos motivos de eu ter estado durante tanto tempo trabalhando com grandes negócios, participando de grandes negociações, mas também vivenciando a vida do turismo, o dia a dia do turismo dentro de um hotel, eu consegui fazer parte do time da Invest Minas, que é onde eu estou hoje, né? Passei por um processo de seleção, mesmo sendo uma empresa pública, e eu sei que eu disputei com muita gente, porque é um desejo muito grande estar na Invest Minas, para quem conhece, e hoje, quando eu descrevo em pequenas palavras esse meu mini currículo, eu falo que eu estou muito feliz aonde eu estou e com o que eu estou trabalhando, porque é uma oportunidade de realizar um trabalho, de servir e, ao mesmo tempo, ver os resultados através de um propósito, né, que é na geração de emprego, na geração de renda, numa transformação real, né, da sociedade como um todo. Então, eu contei um pouquinho dessa minha história, passando por alguns segmentos diferentes, fazendo algumas transições. Eu tive a oportunidade também de trabalhar durante um tempo com empreendedorismo, onde eu não me encontrei, eu quis experimentar, mas eu não me encontrei, eu acabei voltando para o mercado e continuo vivendo aí nesse paralelo de atender os municípios com as suas demandas, com instruções de como se preparar para a atração de investimento, sempre na cadeia com foco no turismo, e ao mesmo tempo recebendo investidores e que querem atrair e fazer negócios em Minas Gerais. Então, dando as mãos para uma cadeia muito grande de gente competente, porque a gente não faz nada sozinho. Então, dentro da Invest Minas, eu tenho colegas extremamente capacitados, assim como em outras secretarias, né? Trabalhamos diretamente com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, com a CEINFRA, com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, obviamente, e entre tantas outras empresas, junto aos municípios, a secretários de desenvolvimento econômico de cada município, secretário de turismo, os próprios prefeitos, as prefeituras. E quando a gente fala de Minas Gerais, a gente fala da capital, então, em algum momento, trabalhando com a Belotur, trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento Municipal. Então, é uma oportunidade grande de permanecer fazendo contatos, conexões e relacionamentos, que é a melhor coisa que existe nesse mundo e é o que a gente leva para a vida inteira. Se hoje eu estou aqui, foi porque nós criamos esse relacionamento, né? Justamente. É muito interessante porque essa parte, né, que você passou no exterior, mais ou menos 5 anos, né, num país Sim. muito interessante que poucas pessoas conhecem, né? É interessante, todo mundo fica conhecendo a Europa, não fica conhecendo o Luxemburgo, né? Mas é capital lá de muitas coisas, né? Ela é uma capital de muitas coisas do Europa. Conta aí um pouquinho para nós como é que foi essa experiência. Foi a melhor coisa, eu acho que depois de me tornar mãe, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu diria assim, que foi a minha segunda maior aventura, porque por si só viver na Europa eu acho que já é um grande acontecimento. E na época em que eu fui, que foi início de 2008, ficando até 2013, foi uma época em que não se era comum viver na Europa, viver fora, a trabalho, principalmente sem estar casada. E eu me lembro que eu era uma das únicas solteira que foi viver fora e sozinha, né? Porque normalmente a pessoa, o profissional, vai acompanhado da esposa, da família, ou do marido, né?
Então, isso para mim já foi já foi uma conquista muito grande. E a primeira, eu me lembro nitidamente que quando eu cheguei, como eu fui para uma área onde estava sendo criada, porque essa empresa ela se tornou a maior produtora de mineração, de siderurgia do mundo. Então, para aumentar o poder de barganha, eles criaram uma plataforma de compras. E essa plataforma de compras, ela considerava pessoas do mundo inteiro, compradores do mundo inteiro, que tinham conhecimento da legislação aduaneira de cada país. E eu estava ali representando o Brasil. Então, ali de cara, eu já lidava diariamente com gente do mundo inteiro. Essa empresa estava em mais de 60 países. Então, você imagina, eu lidava com pessoas de todas as cores, de todas as etnias e todos os tipos de religiões. Então, às vezes, no meio do dia, eu me deparava com um profissional que tinha uma outra religião, que no meio do dia estendia o seu tapetinho e fazia a sua oração, né? E tantas outras. Isso é um dos poucos exemplos que eu trago para ver que no primeiro momento a mudança ela é impactante nas mínimas coisas. Você vê que eu relatei uma situação no meio do dia de um trabalho. Né? A questão climática também é muito impactante. Viver na neve é muito lindo visitar, mas viver na neve, no frio, na falta do sol, é algo perturbador, né? Porque na época eu não tinha carro, eu optei por viver conforme os europeus, então usando trem, metrô. Então era sempre um desafio viver nesse frio. Uma das grandes coisas, um dos grandes, maiores presentes que é viver fora, é você ter a possibilidade de viajar muito. Eu viajei pelos 5 continentes. Para quem não sabe, Luxemburgo fica bem ali no coração da Europa, bem próximo à Holanda, faz bem fronteira com a Alemanha, França e Bélgica. Então, menos de 20 minutos eu estava fora de Luxemburgo. Há 2 horas eu estava em Paris. Então, eu tive essa oportunidade de viver isso tudo, de conviver com pessoas do mundo todo. Isso me fez gostar mais ainda de pessoas e de aprender a ouvir mais, sabe? Foram 2 grandes coisas que eu aprendi: a lidar muito com a mudança, com a adaptação, porque era eu me adaptar ou me adaptar, até porque eu não queria perder aquela oportunidade, mas isso não foi uma dor. E a questão de relação com pessoas do mundo todo, porque são pessoas extremamente diferentes. Você acaba conhecendo família, histórias, então isso enobrece muito a gente. Eu me senti uma pessoa menos julgadora depois que eu vivi esse tempo na Europa. Aprendi a me alimentar. Eu lembro que eu tinha uma alimentação um pouco ruim, e lá aprendi a comer coisas naturais, a não ter preguiça de cozinhar, apesar de cozinhar muito pouco, mas de comer sempre, optar sempre por coisas naturais, feitas na hora, sabe? E um desejo enorme de crescer na minha carreira. Naquela época, a minha carreira era tudo que eu tinha, assim, que eu considerava de importante na vida. Eu me dediquei muito com relação a isso. E foi uma experiência única, assim, que eu falo para as pessoas, independente da idade, se você tem esse desejo, se você tem essa oportunidade, essa condição, não deixa de viver. Porque você vinha aqui de vez em quando, uma vez por ano? Como é que você vinha? Eu vinha uma vez por ano. A minha família eu recebi algumas vezes, não tanto quanto eu queria, mas eu recebi alguns amigos, e vinha só no final do ano. Então, tinha final do ano, Hernani, que eu me lembro que em 2011 eu peguei chuva no final do ano. Eu apareci com uma depressão lá na Europa em 2011, porque o sol não apareceu durante o ano na cidade. Luxemburgo é uma cidade capital. Então, não teve sol. E aí, eu me lembro que eu tive uma queda brusca de vitamina D, né? Que onde, até por causa disso, também foi diagnosticada a depressão. Eu me lembro que nesse ano foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o continente asiático, e eu viajei para a Indonésia. Foi ali, durante 20 dias, que eu vi o sol, em 2011. E 2011, no Brasil, no fim do ano, foi uma época de chuva horrorosa, que choveu, eu não vi o sol. Então,
E cheguei em janeiro de 12, voltando a trabalhar, muita neve. Então, foram meses, assim, que eu mudei a minha opinião com relação ao que você prefere, verão ou inverno. E ali eu vi que não dá para viver sem sol. Pelo menos quem já sentiu o sol na veia, quem nasce no tropical, é difícil manter uma vida saudável fora desse contato Não tem solar. dúvida. Eu nasci no verão. Quando eu nasci, fez 40 graus. Então, eu sou do sol. Então, eu morei lá também 4 anos, pertinho ali, na França. Né? Mas na hora que estava no mês de janeiro, eu corria para cá, porque primeiro que o frio maior é em janeiro. Né? Não é tão em outro país, o frio maior é em janeiro. Então eu corria para o Brasil e ficava aqui um mês. Né? Isso é muito chique, né, Hernani? Você ter essa capacidade de, vou viver no verão europeu em julho e volto para o Brasil em janeiro. Acho chique. Mas era também o tempo que podia, né? Era o tempo que podia. Porque não tinha mais, porque no 1º de fevereiro recomeçava as aulas, né? Porque lá é o meio do ano, que é o verão, e aí você tem mais tempo e tudo. Mas aí eu ficava viajando por lá, conhecendo tudo que podia conhecer. Né? E Luxemburgo é muito bonito, né? Eu acho Luxemburgo muito bonito. É uma cidade cosmopolita. Eu lembro que era muito movimentado durante a semana, porque as pessoas é o melhor salário da Europa. Então, aquela região, França, Alemanha, Bélgica, todo profissional que tem condição que trabalha nessa área da siderurgia e da área bancária, né, financeira, que tem oportunidade, prefere viver durante a semana em Luxemburgo e voltar aos fins de semana para casa. Então, isso era muito comum, porque tem o transporte, né, via trem, que é muito rápido e barato, super acessível. E as pessoas que estavam longe de casa, como eu, usavam aquilo ali para trabalhar durante a semana e fins de semana viajava usando a famosa low cost, né, que a gente trouxe agora aí maravilhosamente. Chegou a primeira low cost para aqui, para Minas Gerais, né, um orgulho para a gente da Invest Minas ter trabalhado junto com Belo Tour, com a secretaria aí do estado do município, né, de Belo Horizonte. Então, é uma conquista muito grande para a gente, porque a gente sabe que isso faz diferença. Né? Faz. E aí eu também percebi isso, né? Eu tinha 13 outros colegas, nós éramos 14 no doutorado, um de cada ponto do mundo. As comidas eram diferentes, os cabelos eram diferentes, a roupa era diferente, o rezar era diferente. Então, a gente quebra todos os preconceitos, né? A gente quebra os preconceitos. Eu não vou falar que eu vou acabar com todos, porque, infelizmente, eu não sou perfeita, né? Mas a gente acaba com muitas das grandes certezas que a gente traz na vida. A gente vai crescendo, a gente vai melhorando nisso, né? Mas foi uma escola, assim, que... eu sinto muita gratidão pela empresa que me proporcionou isso, que confiou no meu trabalho, né, que acreditou em mim e em tudo que eu conquistei estando lá, por essa oportunidade única, sabe? De realizar isso tudo, de conhecer tantas pessoas que eu conheci, tantos lugares, e de me lapidar. E vamos aproveitar, então, falar do seu desafio mais novo, que foi ser mãe. Como é que está isso? Como é que está essa experiência? Essa experiência é aquela em que eu falo, onde eu trabalho 24/7, né, sem intervalo, sem feriado. Foi uma surpresa agradável que aconteceu na minha vida. Eu nunca imaginei que fosse ser mãe, não só por ter tido uma dedicação muito profunda e direcionada para a minha carreira, mas também porque eu tinha endometriose, né, que é uma dificuldade para se engravidar. Então, era uma coisa que eu não esperava, e ela veio de forma natural, inesperada, mas sempre com muito amor. Sempre, desde o momento que fiquei sabendo, sempre foi recebida com muito amor, muita gratidão por eu estar vivendo algo que eu nunca imaginei que fosse viver, uma outra ousadia, né, que eu acabei conquistando para a minha vida de forma natural, e que me trouxe outras possibilidades de pensar de forma completamente diferente, né, de sair da minha zona de conforto e, ao mesmo tempo, iniciar um relacionamento, né, porque eu
eu acabei e estou com meu marido, né, com meu namorado até hoje. Não era uma situação que eu costumava viver, né, estar com alguém, porque a minha vida no trabalho não me deixava, né, eu não tinha tempo para isso. Então, eu acabei direcionando completamente, e foi bem antes da pandemia. Então, eu falo que Deus me preparou, foi muito bonito, porque eu vivi de uma forma muito introspectiva essa minha gravidez, essa mudança toda na minha vida, porque você se planejar ser mãe, e ser mãe já é tão disruptivo, e você não se planejar para ser mãe e ser mãe é algo assim bombástico. Não tem dúvida. Então eu tive que olhar muito para dentro, e eu tive esse momento de introspecção, porque a gente acabou se afastando durante a pandemia, então eu tive esse tempo para mim, tive o tempo para beber, para o meu relacionamento. Eu não tive tantos questionamentos, porque você sabe que a sociedade questiona muito sobre isso, né? Mas como assim? Ficou grávida de repente, nunca falou e tal. Mas é algo que me engrandece, me enche de energia, porque você tem que estar pronta o tempo todo, né? Está com quantos anos? A Cecília está com 3 anos, está com 3 anos e 5. Ela é encantadora, ela me ensina todos os dias, ela me faz ser melhor todos os dias, né? Porque a gente busca ser um ser humano melhor, Claro. na condição de ensinar, de educar, né? De estar ali preparada para. Então, Puxou a mãe? cara, 220? Puxou a mãe 220? eu pedi a minha gravidez inteira, pelo amor de Deus, Senhor, faça com que ela venha com o gênio do pai, porque o pai é um cara incrível, ele é calmo, ele é sensato. Não que eu não seja sensata, mas eu sou completamente desorientada, né? Eu sou completamente fora da caixinha. E ela veio, ela é a cara do pai, mas ela é do curriscado. Ela é do curriscado. Ela é complicada. Não adiantou muito as minhas orações nesse sentido, não. Eu pedi, Mas venha com que o gênio bom, é do Pai. saúde. Mas isso é saúde, né? É saúde, né? Eu fico brincando, Claro. brincadeiras à parte, mas é claro Mas que é ela tem muito bom. 50-50, mas é muito É bom. muito bom. É muito bom. Agora vou entrar então no Investe Minas, Ana Amélia. Eu tenho aqui pelo menos 80 prefeitos que assistem o Papo Mineiro, porque são conhecidos, alguns são amigos, né, etc. Quer dizer, 80, lá que você fala de Minas Gerais, é 10%. Mas já é um começo, tá, mas Hernani? já é uma boa. Já é um começo. Já é uma boa coisa. E é das principais cidades também, então isso é muito bom. E eu ando muito, você sabe disso, no interior, muita gente querendo fazer um centro de convenções, carência de hotéis, carência de restaurantes melhores, né? Não é que se come mal, não, mas um atendimento melhor, um lugar melhor, né? Porque as comidas são sempre muito gostosas, né? Sim, Falo bem claro, sim. sempre muito gostosas. Sim. Então, como é que eu posso ajudar? Porque eu deixo seu nome com eles, viu? Que bom. É para isso mesmo. A Investe Minas, né, é uma agência de promoção de negócios para o estado de Minas Gerais. Né? Então, a gente atrai investimentos para o estado de Minas Gerais. A minha cadeira, a minha responsabilidade é o turismo. Então, como você bem colocou, o meu papel é procurar, atrair, cuidar de quem quer investir e fazer negócios, seja trazendo uma rede de hotéis, construindo, abrindo um centro de convenções, trazendo uma marca aí de um restaurante ou querendo construir um restaurante, qualquer negócio que venha trazer um resultado que gere mais empregos, mais receita e transformação social. Um parque aquático, enfim, qualquer coisa do gênero. O meu papel, por um lado, é auxiliar esse investidor que quer, de alguma forma, investir no nosso estado. Então, eu recebo, algumas vezes, esse investidor, ele vem já direto com uma rede de hotéis, ou ele vem através de um consultor, e ele já tem ou não a sua preferência. Olha, eu quero aquele município, ou ele já vem com ele escolhido, ou ele aquela região. Aquela região que tem o foco do ecoturismo, aquela região que tem o foco na gastronomia, no turismo de cultura, religioso, papapá.
E a gente tem na Invest Minas, no site da Invest Minas, a gente tem o IndMaps, que é um local onde o município ele pode cadastrar o terreno, o lote, o galpão, qualquer que seja aquele equipamento que pode vir a se tornar algo, um equipamento turístico para aquele fim de turismo. Então, existem também municípios que já entraram em contato, prefeitos, que falam o seguinte: Ana, a gente criou um projeto de lei aqui, uma lei que tem um terreno aqui para doação, a gente já vai fazer uma abertura ao público, um chamamento ao público, e a gente já tem esses incentivos fiscais, que podem ser isenção de alvará, redução de TBI, redução de IPTU, cada município tem essa lei. A gente tem que entender que quando o investidor procura o Estado para se estabelecer, ele quer algo em troca, ele quer resultado, ele quer. Eu perdi sua tela? Não. Ele quer alguma coisa em troca, ele quer oferecer uma contrapartida e, no fundo, ele quer receber alguns incentivos fiscais. Normalmente, no turismo, a gente não tem tanto incentivo fiscal. Então, a gente orienta os municípios a se prepararem, principalmente com foco nas potencialidades, na preparação para receber esse município, esse investidor. Então, como é que anda as suas condições básicas, educação, escola, saúde, infraestrutura, as localizações, o acesso a tudo aquilo que você tem de potencial turístico. Isso tudo precisa estar na ponta da língua para você convencer e passar confiança para aquele investidor de que o seu lugar é o melhor lugar para ele se estar. E ali então, você vai ter muito retorno. Então, vou fazer um resumozinho. Então, do lado de cá, dos prefeitos das cidades, etc., então eles têm que preencher um cadastro com aquilo que eles estão querendo, com aqueles que eles podem oferecer. A primeira coisa, o ideal com relação aos municípios é entrar em contato comigo diretamente, que eu vou entender a demanda deles, nós vamos conversar, a gente vai entender se eles estão de fato preparados, por exemplo, para receber uma rede de hotéis, porque a rede de hotel ele vai querer entender se tem demanda o ano todo, como é que está a questão de ocupação anual, se tem de fato necessidade, como é que é o calendário de eventos, qual é a região que está ao entorno, como é que pode se trabalhar, como é que está a questão da acessibilidade. Então, tem todo um questionamento que a gente está preparando na Invest Minas uma melhoria do nosso site para justamente ter esse acesso mais direto. Hoje, quem conversa comigo no primeiro momento, eu peço para preencher um formulário de diagnóstico, para eu entender como é que está o seu município. Formulário de diagnóstico. De diagnóstico, isso. Porque aí o município me dá um overview de como está com base naquilo que ele quer. Ele vai me procurar, ele fala assim, Ana, eu quero um hotel para a minha região. Ana, eu quero um centro de convenções. Baseado em quê? Então, esse diagnóstico, ele traz um pouco do overview do que está acontecendo no município e, de acordo com a sua demanda, nós vamos conversar e entender quem eu vou chamar para a nossa conversa. Se é um investidor que eu já conheço, se é uma rede de hotéis que eu já conheço, que tem interesse naquilo que já tem disponível, ou a gente vai conversar e falar assim, município, eu acho que é interessante você fazer um estudo de viabilidade e entender de fato melhor se precisa desse hotel neste momento. E aí eu vou muito também em busca da Secult e do Sebrae, porque a preparação do município, quem faz com política pública e com essa questão de capilaridade, são esses meus parceiros, porque nós da Invest Minas trabalhamos no segundo momento da atração. Sim. Então, o que eu reparei desde a minha chegada é que existem alguns municípios que têm muitos desejos, e são a grande maioria, e está tudo bem porque tem um potencial enorme, mas a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás para se preparar para receber esse investimento. E aí, essa preparação ela é feita pela Secult e pelo Sebrae e outros parceiros, SESC, aí dependendo da ajuda de cada município. Sim. E, no segundo momento, já chega preparado para a gente apresentar e ter um encontro direto, seja com uma rede de hotéis internacional, nacional, qualquer que seja ela, mas aí o município já está confiante com o número, dados, para que aquilo possa ser vendido e seja uma atração de fato para o interessado. Então, e essa atração, você também tem lugares para você oferecer essas atrações? Existem roadshows, existem os casos das concessões,
né? Roadshows, eu até esqueci de mencionar nisso. A gente agora, semana que vem, a gente vai ter uma conversa com o IEFA para tratar dos bens tombados desses municípios, como que a gente pode deixar esses bens mais à vitrine, sabe? Como aconteceu com Vila Galé, que é um caso de sucesso que foi iniciado pela minha antecessora, né? Sim. A gente bem sabe que foi ela que trouxe, isso teve muita repercussão, e a gente sabe que a presença cultural histórica em Minas Gerais é muito grande, então isso pode vir a acontecer em outros municípios, em outras regiões. Então a gente quer se aproximar do IEFA para facilitar a vida dos municípios e de quem quer investir nesse tipo de possibilidade, né? Eu participo de feiras, né? Então, quando eu vou a feiras, além de estreitar relacionamento com essas redes de hotéis, eu também faço a venda, a promoção junto à Secult do nosso estado. Então, eu acabo fazendo relacionamentos e ali surgindo oportunidades, né? E durante um ano, estamos sempre em viagem. Então, eu estou sempre... minha vida é viajar. Né? Esse é uma das grandes paixões de estar na Invest Minas. Eu falo que as pessoas, o propósito e a oportunidade de viajar por Minas Gerais, né? Em lugares que eu nunca imaginei ir. Então, viajando, indo a municípios, a gente acaba conhecendo em locos as oportunidades, isso fica registrado, não só na minha mente, mas as oportunidades eu trago e a gente grava no nosso sistema, e aí fica tudo mais fácil. Olha, eu conheci essa oportunidade no município tal. Quem sabe você não conversa com o prefeito? Aí o nosso papel é fazer essa interlocução. Nós somos interlocutores. Nós encurtamos caminho, tanto para os prefeitos, municípios, quanto para os investidores. É para dar esse match o mais rápido possível. E acelerar a burocracia, que ela não deixa de existir. Mas eu vou facilitar e eu vou encurtar caminhos. Então, esse é o privilégio de estar atuando na Invest Minas junto aos investidores e aos municípios. Nós estamos entrando num ano de eleições municipais, né? Então, nós sabemos que nós temos que correr até final de junho para fazer tudo isso. Depois nós vamos fazer só a iniciativa privada. Nós vamos começar só a olhar a iniciativa privada, ou etc., porque público não vai poder ser até pelo menos novembro, né? Aí novembro já está no finalzinho do mandato de alguns, outros podem ser reeleitos e novos estão chegando, né? Isso. Está sendo preparado algum para fazer um encontro desses novos prefeitos para conversar sobre esses investimentos? Talvez em janeiro do próximo ano? Olha, isso ainda a gente não tem em vista, mas, assim, nada preparado. E vai ser o meu primeiro momento vivenciando isso na Invest Minas. Eu sei que é um ano atípico, justamente por essa situação. Eu sei que não é um ano que vai ser tão comum as nossas atividades como foi o ano passado, né? Tendo um trabalho inteiro de trabalho, a gente vai ter uma intensidade maior até junho. Eu sei que o fundamental ele não deixa de existir. O que a gente deixa de fazer são eventos com publicidade, linkada ao governo, mas a gente continua trabalhando, né? Eu imagino que quando esse ano atípico acontece, num segundo momento, existe sim um encontro até para alinhamento de interesses, né, e do que fazemos, para deixar muito claro. E para a gente entender como é que vai ser no próximo ano, né? Porque tomamos as decisões em comum acordo, né? Com base em algumas decisões, mas é sempre alinhado. Então, vem num segundo momento que acredito que possa vir a acontecer sim esse encontro, mas até lá a gente continua trabalhando até junho de forma normal, mas a partir daí com mais discrição, sem envolvimento de marca, que eu digo de governo, mas fazendo o nosso core business, né, que é atrair investimento. Mas dá uma parada, porque os investidores ficam desconfiados, querem entender como é que vai ser a política, quem que vai estar por trás. Então, aí, a partir do segundo semestre, dá uma reduzida, porque, como dizem, a Invest Minas é um setor, é uma entidade acelerada. E a gente está trazendo esses resultados porque eu escuto isso muito, e eu vim do mercado até com esse intuito, eu lembro que quando eu fiz a minha
a minha entrevista, e quem na época era o meu diretor era o Adriano Carvalho, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, mas ele bem colocou, ele falou assim, Ana, a nossa agência, ela tem esse desejo de ter esse oxigênio do mercado, né? Apesar do que os meus amigos de carreira, que eu hoje já considero como amigos dentro da Invest Minas, eles são acelerados também, é um pouco diferente, sabe? E então é uma característica nossa da Invest Minas ser acelerado assim, então pode ser que reduza no segundo semestre. Nós estamos passando até do tempo, quero que você deixe uma mensagem. Uma mensagem de que eu estou tão feliz aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, de ter conseguido chegar aos meus 43, quase 44 anos, desenvolvendo um trabalho onde eu consiga ver o resultado, de fato, com propósito, que eu quero dizer para as pessoas, para elas nunca desistirem, porque eu sempre pedi muito para encontrar um propósito na minha vida, para eu ver resultados de verdade, não tão distantes do meu dia a dia, mas ao meu redor. Então, que as pessoas continuem lutando para fazer aquilo que querem de fato fazer, de acordo com o que seu coração vibra, e que as coisas vão acontecer e o resultado vai vir e a felicidade vai te acompanhar. É isso que eu sinto hoje desempenhando a minha função no Invest Minas. Ótimo. Muito bem. Vou te confessar uma coisa. E é também um elogio, né? Eu fiquei muito perto da Bárbara, acompanhando a Bárbara. É uma mulher muito competente. Né? Tá aí o Vila Galé. Sim. E quando ela ia mudar de posto, eu falei assim, ai meu Deus do céu, quem é que vai chegar nesse lugar? E depois de um pouquinho, fiquei sabendo que era você, eu falei assim, graças a Deus, achamos uma altura. Eu fico muito feliz, porque eu sei do tamanho dela. Então, são duas mulheres competentes, evidentemente, cada uma tem seu jeito, tem sua forma de fazer o trabalho, mas fazem. Né? Sim. E isso é muito importante para o governo, muito importante para onde ela passou e onde você está. Tá bem? Qualquer dia eu vou tomar um café com você e de vez em quando eu vou te convidar para alguma viagem, quem dera se puder participar. Não desista, que o meu papel é acompanhar, é estar junto. Você sabe que a agenda é corrida, mas eu não posso deixar de agradecer essa oportunidade, esse momento de fala, Hernani, porque você bem colocou, ela é uma mulher muito presente, ela é uma mulher muito competente e fica difícil para quem recém chega ter esse momento, ter essa oportunidade de mostrar que sim, eu tenho vontade, eu tenho competência. Então, assim, também. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Também. E você tem competência também. Exato. Né? Eu então, conheço já, eu posso afirmar isso que eu conheço. E né? tenho, os resultados têm vindo, são muitos municípios atingidos, não só com Vila Galé, né, mas com projetos menores, mas que fazem a diferença, e a gente vai lutar por grandes e maiores, tanto quanto do Vila Galé. Mas muito obrigada mesmo. Assim, eu te agradeço do fundo do meu coração, como pessoa e como profissional, por essa oportunidade. Muito obrigada. Sinta-se fortemente abraçado. Muito obrigada, meu querido. Também. Um grande abraço para você. Muito obrigada por agora e pelo Fazano. Obrigada. Ótimo. Desde lá. Muito obrigada. Grande abraço. Então, nós vimos aí uma mulher competente, que está aí à frente do turismo no Invest Minas, e eu tenho certeza que vai fazer, pois já está fazendo, né, e vai fazer muito mais, porque tem muita competência. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.